Hoje nós vamos falar da duração razoável do processo, uma garantia constitucional segundo a qual o processo não pode durar para a eternidade. No Brasil nós temos, lamentavelmente, um histórico de processos que se arrastam ao longo dos anos. E hoje eu quero falar especificamente dessa garantia constitucional, da duração razoável do processo, naquilo que diz respeito aos inquéritos policiais ou investigações de um modo geral. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais de um modo geral, durante muitos anos foi condescendente com a duração dos inquéritos. Os inquéritos se arrastavam por anos e anos e anos e, ordinariamente, a jurisprudência admitia essa demora. Não era comum o trancamento de inquéritos policiais, tendo como causa a demora na sua tramitação. Mas a jurisprudência evoluiu. A jurisprudência do Supremo hoje tem sido rigorosa com essa duração desarrazoada de investigações. O inquérito, para durar mais do que o razoável, precisa ter uma excepcionalidade que justifique essa demora. O que nós estamos vendo nos últimos anos são investigações absolutamente sem justa causa, que ficam patinando no tempo e não avançam em absolutamente nada, criando constrangimento para as pessoas, não é? Muitas vezes criando dificuldades na vida das pessoas e que não chegam a lugar nenhum. Ao final, elas acabam sendo arquivadas porque o Ministério Público e a polícia não conseguem reunir elementos para a propositura de uma ação penal. E essa evolução se deve muito à Lei 13.964. Essa Lei 13.964, ela estabeleceu que a prescrição retroativa ela não pode ultrapassar o recebimento da denúncia. Significa dizer que o tempo do inquérito passou a ser uma espécie de carta branca para a autoridade policial investigar, porque não tem sanção nenhuma. Na medida em que, lá na sentença, quando a pena for aplicada, aquela prescrição retroativa que todos nós conhecemos, ela agora só pode voltar até o recebimento da denúncia, ou seja, o tempo da investigação fica absolutamente irrelevante para a prescrição retroativa. Então, esse seguramente foi um dos motivos que levaram à evolução dessa jurisprudência. Então, eu quero mostrar isso, que a duração razoável do processo, ela não recai apenas sobre as ações penais, ela também recai sobre os inquéritos, sobre as investigações de um modo geral. Porque as pessoas não podem ficar respondendo a um inquérito policial por um prazo indeterminado, sem uma censura, e por isso correta está a jurisprudência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais de um modo geral, não é? No sentido de que essas investigações devem ser estancadas, sem prejuízo de que, havendo elementos novos, como manda o artigo 18 do Código de Processo Penal, o Ministério Público possa oferecer denúncia mais adiante. Mas era essa a nossa reflexão de hoje.